Igreja Adventista do Sétimo Dia é matéria em vários portais de notícias, após o pastor André Valadão responder na caixinha de perguntas do Instagram, afirmando sem provas conclusivas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Rapidamente, o pastor Rodrigo Silva se posicionou e desmentiu o pastor André Valadão, exigindo mais respeito com os adventistas. Essa repercussão gerou muitas curiosidades em muitas pessoas para conhecer e entender mais sobre a Igreja Adventista e a sua doutrina. É como diz o ditado, há males que vêm para o bem. Bom, esse ditado, na verdade, é um versículo da Bíblia, o que o apóstolo Paulo diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um pastor que pastoreou uma denominação por 37 anos, se interessou em conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor de uma importante denominação protestante, procurou compreender ponto de vista religioso da Adventista. Ele notou que todos os livros adventistas pareciam ter sido escritos por Ellen White. Ele se perguntou por que tanta atenção foi dada a uma mulher que havia morrido há muito tempo. Bom, ao mesmo tempo, ele sentiu que faltava alguma coisa na sua igreja. Ele perguntou para um outro pastor de sua igreja o porquê não ensinávamos aos seminaristas sobre o livro de Daniel e Apocalipse. O pastor respondeu, porque não sabemos muito sobre esses livros, né? Bom, enquanto ele procurava a resposta, ele se envolveu na luta contra os cultos religiosos. A maioria dos cristãos categoriza 3 grupos como seita: as Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outros movimentos. Foi então que um evangelista adventista visitou a sua casa. O evangelista adventista deu um panfleto ao pastor. Ele geralmente costumava jogar os panfletos fora, falando, eu não vou pegar isso aqui não, isso aqui é de uma seita, para que eu vou querer isso? Só que dessa vez ele pensou, bom, talvez haja um indício de verdade aqui. Se houver, eu quero aprender para me conectar com a Igreja Adventista espiritualmente e entender o ponto teológico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois disso, ele quis visitar a Igreja Adventista para ver se os adventistas realmente são uma seita, como ensina a sua denominação. Bom, o pastor foi secretamente por um tempo, mas de alguma forma sua esposa encontrou um boletim da igreja entre seus pertences e um conflito eclodiu entre o casal. Ele estava pensando em como frequentar a igreja sem irritar a sua esposa. Foi quando um pastor adventista o convidou para seminários sobre saúde em sua igreja. Ele achou que os seminários poderiam interessar a sua esposa. Então ele sugeriu que o pastor adventista falasse com ela pessoalmente. Ele sabia que sua esposa nunca concordaria em ir em uma igreja adventista, mas um seminário discreto parecia uma boa maneira de apresentá-la à igreja adventista. Ele queria que sua esposa visse que os adventistas são amigáveis. Ele queria que ela observasse as refeições da comunhão, pois na sua denominação os pastores sempre se sentam na mesa principal e são servidos no almoço, mas os pastores adventistas carregam seus próprios pratos e precisam procurar um lugar para sentar. Os seminários de saúde amoleceram o coração de sua esposa em relação à igreja adventista, mas não foi fácil trazê-la aos cultos aos sábados, porque durante 30 anos eles passaram os sábados preparando sermões para a igreja deles, e foi difícil mudar a rotina.
O casal morava longe da igreja adventista. Bom, a 55 minutos de carro aproximadamente. Ele temia que sua esposa reclamasse por ter que estacionar em frente a algum prédio, porque o estacionamento da igreja deles era pequeno. E sua esposa estava acostumada a parar na entrada da igreja deles e entregar as chaves do carro a um manobrista. O pastor adventista sugeriu o casal a ir em uma igreja adventista maior para uma série evangelística. Esta ideia foi boa. Na sua igreja, cada membro da igreja fica com uma igreja local e não vai a nenhum outro lugar. O pastor pensou: uau, esses adventistas estão por todo o mundo. Eles leem o mesmo guia de estudo bíblico da escola sabatina e adoram e guardam o sábado todos juntos e adoram a Deus. Que legal! Eles participaram de um seminário sobre Daniel e Apocalipse. E ele pensou consigo mesmo: isso é tão diferente. Nunca vi nada igual. Após as reuniões, o evangelista adventista recomendou o batismo, mas a sua esposa disse para ele esperar. Ela lembrou que ele não era apenas um pastor, mas também o líder da igreja. Ele seguiu o conselho de sua esposa de cumprir seu mandato como presidente de sua igreja e depois ser batizado. No sábado depois que o pastor decidiu adiar seu batismo, sua esposa falou aos cultos da igreja. Ela falou o seguinte: olha, eu não estou me sentindo mais bem em nossa igreja. Naquela tarde, um adventista foi na casa do pastor para encorajar sua esposa. Enquanto eles conversavam, o pastor adventista disse: olha, vocês precisam ser batizados. O pastor olhou para sua esposa com cautela e respondeu: vou orar a respeito. Se for a vontade de Deus, então serei batizado. Sua esposa, porém, estava olhando o calendário. Ela falou o seguinte: olha, fevereiro, dia 4, parece uma boa data para ser batizado, disse ela. O pastor não acreditou no que ouviu. Sua esposa aconselhou o pastor a ser batizado e agora ela queria ser batizada também. O pastor disse: olha, a minha vida ficou cheia de alegria. Depois do nosso batismo, eu estou ansioso para ouvir o sermão todos os sábados, disse o pastor. Bom, e ele falou o seguinte: olha, eu queria muito conhecer a igreja adventista do sétimo dia, pois sempre ouvi pessoas falar coisas pejorativas da igreja, sabe? Como, tipo, adventista é uma seita, eles ensinam heresia. Bom, agora o pastor adventista ele se tornou um adventista, ou seja, agora ele é um pastor adventista e ele guarda o sábado. Agora, todos os dias, quando chega o sábado, ele e sua esposa ficam na expectativa de chegar logo o outro sábado. Por quê? Ele guardou o domingo durante 37 anos. No começo do vídeo eu falei que há males que vêm para o bem. E o apóstolo Paulo, ele escreveu no seu livro dizendo que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou ficando por aqui. Olha, lembrando que esse testemunho está na íntegra. O link do testemunho está na íntegra, na descrição desse vídeo. Eu peço para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like para ajudar no engajamento desse canal, para que esse vídeo venha chegar a outras pessoas. Deus vos abençoe.